superar aqueles medos, aquelas inseguranças que a gente tem de perder o grande amor da nossa vida. Ou, de repente, se você tá sozinho e não consegue encontrar o seu príncipe ou a sua princesa encantada, como vencer essas inseguranças que muitas vezes impedem que você encontre o amor da sua vida. Ou no vídeo de hoje eu quero falar com você, já que estamos na semana dos Dias dos Namorados, quero falar com você sobre algumas dicas que eu imagino que vão ajudar tanto para quem tá em busca de um amor, quanto para quem tem um amor, mas tem esses medos, tem ciúme e tem essa dificuldade em lidar com o medo de perder, que na verdade, no fundo é um certo medo de perder a pessoa que a gente ama. Isso se reflete no relacionamento amoroso, mas muitas vezes a gente tem medo de perder pessoas da família também, porque é algo que tá dentro de nós, é algo que tá aqui, emergindo, que a gente precisa trabalhar internamente algumas questões que eu vou falar hoje, para que realmente a gente consiga se desvincular desses medos e dessas inseguranças e começar realmente a se sentir mais confiante com relação a isso. Então vem comigo pra gente falar mais sobre esse tema de hoje. Eu me inspirei em falar sobre esse tema hoje porque eu lembrei de um caso de consultório que eu atendi de uma pessoa que chegou até mim há um tempo atrás e ela me disse que o maior desafio dela, a maior dor dela era sentir um ciúme incontrolável do marido. Só que o marido nunca tinha dado motivos pra ela sentir esse ciúme. Ele era uma pessoa do bem, ele era uma pessoa honesta, né? Em todos os outros sentidos da vida ele sempre se colocou como uma pessoa honesta, e ela dizia: Kátia, eu sofro com isso, porque eu sei que ele não faz nada, mas eu tô sempre com aquela sensação de que ele vai fazer alguma coisa. E aí ela veio pedir ajuda, e na época a gente fez uma regressão terapêutica, e durante a regressão foi muito interessante, porque eu fui buscar as informações mais profundas e o motivo maior de ela sentir esse ciúme incontrolável, e eu casei essas informações com alguns estudos da constelação que eu tenho feito ultimamente, e bateu. Então foi bem interessante, porque quando eu tava montando a ideia do vídeo, me veio esse insight, né, de olhar para a regressão dela na época, algumas questões que apareceram ali, e fazer esse vínculo, né, essa relação com o conhecimento que eu tenho hoje. E na época eu não tinha tanto conhecimento assim da constelação, então a gente abordou um trabalho mais profundo dentro da regressão. Porque no método que eu trabalhava, a gente conversava para entender as necessidades, depois fazia a regressão numa segunda consulta e depois fazia o pós-regressão, que era a terceira consulta, onde a gente analisava tudo que nós conversamos no primeiro atendimento com a regressão e aí fazer as relações, os paralelos, enfim, ter um entendimento maior. E aí, quando ela veio fazer o pós-regressão, a gente percebeu um resgate muito grande com relação à mãe. E ela me relatou no primeiro atendimento que ela tinha um desafio muito grande com a mãe, porque a mãe nunca conseguiu dar atenção pra ela meio que se sentia rejeitada, ela sentia que, e ouviu a mãe comentar algumas vezes que ela não queria ter mais filho, aí veio ela. Então ela sentia uma certa sensação de rejeição por parte da mãe. E como ela era uma pessoa de mais idade, né? Então a mãe era de uma época em que não tinha muito afeto, em que os pais não davam muito carinho, não se relacionavam tanto com os filhos como é melhor isso nos dias de hoje. Então ela veio com todo esse histórico e durante a regressão veio muitos insights de resgate com a mãe, de ela ter um olhar sobre a mãe. E hoje, levando esse conhecimento para dentro da constelação, inclusive daqui a pouco a gente vai falar o que tudo isso tem a ver com o vídeo de hoje, a gente entende, né, cada vez mais que o nosso primeiro vínculo, o nosso primeiro sim é o da mãe. Foi ela que nos deu a oportunidade de estar no ventre dela durante 9 meses, de fazer todo o esforço para que a gente nascesse. E muitas vezes, quando a gente tem esse olhar e esse sentimento de que foi rejeitado pela mãe, isso se reflete em algum ponto na nossa vida. Porque todos nós queremos pertencer. Existe a lei do pertencimento dentro da constelação que explica que todos nós queremos pertencer. E quando a gente faz esse movimento de se sentir rejeitado, ou a gente se exclui ou a gente exclui a mãe da nossa vida. E esse movimento de exclusão, ele vai gerar consequências em algum ponto. No caso dela, ela tinha um processo muito grande onde ela precisava resgatar o amor da mãe. Independente de como a mãe agiu, de como a mãe era, ela precisava desse resgate. Então fizemos todo um trabalho na época, porque o que eu entendi? Que uma das questões que ela precisava trabalhar muito com relação ao marido era viver pelo propósito e pelos sonhos dela. Ela era uma pessoa que ela se anulava o tempo inteiro pra tudo. Ela simplesmente estava há mais de 30 anos casada e ela só vivia em função do que o marido queria. Tudo que o marido queria, ela fazia. E aí deu pra perceber com a regressão que essa falta que ela sentia da mãe, ela projetava no casamento. Como ela não resgatava esse amor de mãe, ela acabava tendo esse apego
apego demais pelo marido, porque era a pessoa que dava amor pra ela, dava atenção pra ela, então ela meio que transferiu pro relacionamento essa falta, esse desafio que ela tinha que vencer com a mãe. E no momento em que há esse resgate do amor da mãe, que a gente para de fazer as reivindicações, concorda com o que a mãe fez, entende que tudo que a mãe fez foi por amor, foi por proteção, foi porque era o melhor que ela podia dar. E quando a gente faz esse movimento de voltar pra mãe, de deixar a mãe ser mãe, a gente consegue se libertar dos sentimentos que fazem com que a gente tenha esses apegos extremos e essas dores e essa medo de perder, porque esse medo de perder que ela tinha com relação ao marido tinha mais a ver com a mãe mesmo, que ela precisava fazer esse resgate. Então, se você vive esses medos de perder, ou você precisa resgatar o amor do pai ou o amor da mãe em algum nível aí, tá? Observa bem isso e usa essas dicas de olhar para os pais sem reivindicações, sem julgamentos e entender, concordando que eles fizeram o melhor que puderam dentro da condição que tinham. Muitas vezes nossos pais não tiveram o amor que a gente gostaria que eles nos dessem. Então a gente precisa olhar para isso também e entender. E não querer reivindicar os nossos avós também. Entender que tudo foi como foi e tinha que ser, do jeito que se apresentou. Quando eu concordo com a situação e eu aceito que a vida foi como tinha que ser, a gente consegue acalmar mais esses medos e essas inseguranças, né? E começa a se sentir mais confiante e seguro diante da vida. Porque assim, eu sempre entendi dentro do consultório que o nosso relacionamento com o amor, ele tá relacionado à nossa relação com a gente mesmo, o que nós temos de mais íntimo conosco. E quando a gente se perde nisso e começa a não se relacionar de forma saudável com a gente mesmo, reivindicando as nossas coisas, não olhando para os nossos sonhos, não fazendo o que a gente nasceu para fazer, fazendo tudo pelo outro para agradar ao ponto do outro não sair de perto de nós, é que a gente é que a gente começa a parar de olhar para nós e olhar só para o outro. E esse movimento de não conseguir mais fazer o que a gente ama, fazer o que a gente quer, faz com que a gente entre nesse processo de fazer para agradar, fazer para não perder, mas isso gera mais necessidades e vontade de estar ali fazendo e não sacia o medo de perder. Porque a perda, ela tá muito relacionada a você sentir que você perdeu em algum nível, alguma coisa se perdeu em algum nível e você precisa resgatar. E no caso dessa pessoa em especial, o resgate era a mãe, porque ela sentia inconscientemente que ela perdeu a mãe em algum momento. Mas na verdade esse movimento ele é interno, ele não é externo. E você não precisa necessariamente ir até a sua mãe fazer algo, você só precisa olhar para ela internamente, dar um lugar para ela no seu coração. É isso que você precisa fazer. Quando você dá esse lugar para os seus pais, no seu coração e na sua vida, você se harmoniza com todo o resto. Todo o resto começa a se harmonizar porque você começa a ocupar o seu lugar de filha. E nesse caso, ela também, me lembro que ela comentou que ela se apegou muito à irmã mais velha, porque a irmã mais velha virou a conselheira, virou quem ajudava, se tornou uma figura importante. Só que nesse ato inconsciente que nós fazemos por amor, de novo, inconsciente, você não faz porque quer, você faz por amor a você, por amor às pessoas ou por amor à sua família. Nesse momento em que você coloca outra pessoa no lugar dos seus pais, você tá excluindo eles da sua vida. E isso gera uma desordem gigante na vida. Que no caso dela, a desordem se apresentou no ciúme extremo que ela tinha do marido sem motivos. E realmente eu conhecia o marido, acho que se eu não me engano o marido veio consultar comigo um tempão depois, ele era uma pessoa do bem mesmo, ele nunca tinha feito nada, tanto que ele poderia ter falado pra mim, mas ele não falou nem em consultório, em segredo, ele não comentou e ele se incomodava também, mas ao mesmo tempo ele não dava tanta importância, porque por outro lado ela tentava saciar todas as necessidades dele. Só que isso vira um relacionamento com muitos apegos e um sufoco muito grande entre as duas partes, porque essa pessoa que quer dar demais, ela também não recebe na mesma proporção, ela sente essa falta, enfim, vira essa lambança toda que a gente falou aqui até agora. Então, pra quem tem medo de não conseguir um amor, tudo isso que eu falei tá relacionado. Resgata o amor da mãe, pare de julgá-la e entende que tudo foi como tinha que ser, concorda e aceita, dando um lugar pra sua mãe no seu coração. Esse é o primeiro ponto. E se você tem ciúme, medo de perder e todas essas inseguranças que eu mencionei, tudo isso que eu falei com certeza serve pra você também, tá bom? Espero que essas dicas te ajudem, afinal estamos na semana mais apaixonante do ano, a semana do Dia dos Namorados, e eu quis vir aqui deixar esse recado e trazer isso pra você, porque com certeza quando você tá de bem com a sua, principalmente com a sua mãe, porque a mãe é o nosso primeiro vínculo, fisicamente falando, então todo o nosso relacionamento amoroso ele tá muito relacionado à mãe. Quando a gente entende e se coloca nesse movimento de olhar pra mãe, a gente consegue ficar mais em harmonia com a vida, o que consequentemente faz você ser feliz no amor
também, tá bom? Não se esquece de se inscrever nesse canal e dar o seu joinha se você chegou até aqui, tá bom? Beijo e até a próxima!